9 dicas para você melhorar a sua comunicação escrita e a sua comunicação de uma maneira geral. Meu nome é Josiane Silva, do canal Lição de Casa, e hoje nós vamos falar sobre algumas regrinhas que você precisa saber para escrever e se comunicar melhor. Antes, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação para ser avisado quando eu publicar novos vídeos. Então, vamos lá! Escrever e se comunicar. Esse primeiro slide, 7 pontos importantes que você precisa para melhorar a sua comunicação escrita e a sua comunicação de uma maneira geral. Uma das coisas é a função social e simbólica da linguagem. A primeira coisa que é a função social é aquilo que eu já falei aqui no comecinho para você, que ela serve para que o homem se comunique com o seu semelhante. E a função simbólica é a forma representativa das palavras que a gente usa para representar a nossa realidade. E entenda que tudo isso aqui não acontece de maneira separada e por isso não é tão fácil assim a gente diferenciar uma coisa da outra. Segundo ponto é que você precisa saber a diferença entre língua, o que é língua e o que é linguagem. A diferença entre as duas é o seguinte: a linguagem é a nossa capacidade de exprimir por meio do sistema de sons vocais denominados língua. Então, ou seja, a linguagem é a faculdade do ser humano de se comunicar através da língua no contexto que ele está inserido. No caso, a língua é justamente o contexto, o patrimônio cultural de grupos coletivos. Por exemplo, no Brasil, nós falamos a língua portuguesa. Na Inglaterra, a língua inglesa, e outros países, cada um com a sua língua, que é seu patrimônio cultural, ou indígena, ele também tem a língua dele, né? A forma como ele se expressa no grupo. O terceiro ponto é que você precisa conhecer os 6 principais funções da linguagem. E eu vou mostrar esse terceiro ponto aqui num outro slide em detalhes para você. Quarto ponto que você precisa saber diferenciar com bastante clareza é o que é discurso em relação à linguagem e à língua. Então, é assim. O discurso é a língua atualizada num dado momento por um dado indivíduo, quer seja no discurso oral, quer seja no discurso escrito, certo? Então, é uma forma da gente se comunicar com outra pessoa. Discurso é aquilo que a gente fala propriamente dito. Ponto 5, você precisa saber também, para escrever bem, para se comunicar bem, você precisa também conhecer que existem características e diferença do texto. A característica principal do texto, ele é produto daquela atividade discursiva, que eu falei aqui no quarto ponto. E o texto, ele é uma construção de sentido em que coopera quem enuncia e quem recebe aquela informação, ok? Então, essa é a característica do texto, que é produto da atividade. Ele é fruto da construção de sentido de um texto. E a diferença entre texto é que o texto pode ser verbal e o texto pode ser não verbal. No texto verbal, você vai usar as palavras para representar a realidade das coisas. E já da não verbal, você vai usar as imagens, os símbolos, para representar. Sexto ponto é você precisa entender o que é textualidade. E a textualidade, ela é a trama, é o conjunto das características que fazem com que o texto não seja só um texto. Segundo o Val, aqui, uma edição 2000, ele fala que é uma sequência, não é apenas uma sequência de frases a textualidade, ela tem uma trama, né? Ela tem um conjunto de características importantes. E nós vamos falar sobre isso num outro vídeo, ok? Com mais detalhes. E o 7º ponto é a importância do contexto para que você entenda um texto. Ou seja, muitas pessoas não conseguem fazer uma boa redação, não conseguem um bom texto, porque ela não sabe compreender o contexto. E o contexto, o que ele faz? Ele te ajuda a você ter uma compreensão lógica, né, usando coesão, coerência, cronológica, que é aquela do tempo, e realista de uma mensagem. Então, se você, ao ler um texto, você consegue
ver o contexto que aquilo está acontecendo, eu vou explicar melhor aqui no próximo slide. Aí você consegue ter uma boa interpretação, tirar suas próprias conclusões e fazer um bom texto a partir disso. E para você entender melhor, às vezes, a sua dificuldade, a dificuldade de outras pessoas, é importante você saber alguns pontos que nós vamos ver em um outro slide. Neste, nós vamos tratar aqui dos elementos de comunicação e da função da linguagem, tá certo? Então, vamos lá. Primeiro elemento de comunicação é o referente, que se trata do contexto, que é a situação a que a mensagem se refere. E a função aqui do referente é referencial ou denotativa, que ela transmite informações sobre o referente, sobre o contexto. O segundo ponto é o remetente, ou emissor, enunciador, que é quem emite a mensagem. No caso, sou eu que estou emitindo a mensagem para você. A função aqui, ela é emotiva ou expressiva, que enfatiza a linguagem do enunciador, revelando seu mundo interior ou as informações que você recebe. A mensagem é o terceiro elemento de comunicação, que é um conjunto de informações que estão sendo transmitidas. Se você ver nosso exemplo de slide aqui, e qual é a função da mensagem? Ela tem função poética, porque ela enfatiza a mensagem ou texto por meio de jogos de ideias, de imagens, do som, ritmo, seleção de palavras, slogan de propaganda ou textos literários em geral. O quarto elemento de comunicação é o destinatário, que nesse caso é o receptor e nesse caso é você, que é quem está recebendo essa mensagem. Tem a função conotativa ou apelativa, que é que seduz o destinatário, influenciando o seu comportamento, aumentando o seu conhecimento. Então, o destinatário é o elemento de comunicação e a função é conotativa ou apelativa. O contato é o canal, por onde a mensagem é transmitida, que pode ser pela TV, pelo rádio, pelo jornal, pela revista e pela internet, como você está vendo esse vídeo aqui, ok? Vários outros meios de canal, de contato existem. Tem a função fática, ou de contato, que enfatiza o canal, né, a fim de iniciar o contato. Não existe como você chegar e receber uma informação se não tiver um meio de transmitir aquela informação. Por último, o sexto elemento de comunicação é o código, que é a combinação de siglas que é utilizados na transmissão de uma mensagem. A função da linguagem aqui é a metalinguística, que faz referência à própria linguagem. O exemplo aí é o dicionário, que trata de explicar a própria língua. Agora você vai entender aqui alguns pontos importantes que pode melhorar a sua comunicação bastante, é você saber o que é a linguística, que vai facilitar aí a sua comunicação escrita ou falada. Bom, e o que é linguística? Linguística é uma ciência que estuda a linguagem humana. O linguista, ele não é normativo. Eu vou explicar já para você alguns pontos dessa ciência. O linguista, ele não prescreve, nem ele normativa. Ele estuda a forma das pessoas se comunicar dentro do contexto. Ele se volta para saber por que a pessoa, como que ela se comunica dentro daquela língua. Se você vai para o interior de algum estado ou do país, ou algum lugar aí, você vai ver que as pessoas se comunicam de maneira diferente, dependendo do contexto social que ela está inserida, o nível de instrução, a cultura em geral, é a forma. E o linguista, ele não mexe em nada disso. Ele apenas estuda esse tipo, a comunicação humana. Primeira coisa, você precisa entender é que você precisa diferenciar o ponto de vista prescritivo do ponto de vista descritivo. E o linguista, ele sabe trabalhar bem essa diferenciação e o estudo dele está voltado para o ponto de vista descritivo e não prescritivo. Por quê? Porque prescrever é recomendar uma norma de comportamento. É um conjunto de regras que você deve seguir, como no caso da gramática. Então, ela é prescritiva, ela tem um conjunto de regras que a gente precisa seguir para escrever bons textos.
E no texto prescritivo, vai aparecer expressões e verbos no imperativo. No caso, né, verbo deixai, seja, vá, faça, o prescritivo ele vai dar uma ordem, né? Ou ele vai usar expressões que é importantíssimo, como assim, ensinava as normas, orientava, aconselhável. Então, o tom do texto prescritivo mostrar como fazer, dar conselhos e atitudes que as pessoas devem seguir, ok? Já no texto descritivo, ele tem a função, né, de descrever. Descrever é mostrar as características de alguma coisa, né? Relatar ou detalhar um fenômeno, um objeto ou um acontecimento. E o linguista, ele adota o ponto de vista descritivo. E a gramática adota o prescritivo. Só que o linguista, ele não é normativo. Ele não está lá com a ciência, não está lá para falar assim, olha, isso está certo, isso está errado. Não, ele descreve como as pessoas falam dentro de um contexto social histórico e ele explica por que a pessoa faz daquele jeito. E nós já comentamos aqui, vale a pena reforçar, o que é língua e o que é linguagem. Língua, como nós já falamos, ela é uma herança cultural de uma sociedade, de um grupo social. Ela é uma estrutura que está na base do processo comunicativo. Ela trata da fala de um sistema em que ele está inserido. E a linguagem, ela é uma abstração, é a nossa capacidade de se comunicar, como já expliquei no outro. E tudo isso para quê? Para que você compreenda, a gente pode falar de uma maneira e escrever de outra, dependendo das informações que nós já temos, que a gente vai agrupando. Então, a dificuldade, muitas vezes, que a gente passa na nossa comunicação é porque a gente não entende o contexto em que a gente está inserido. Você, na hora, compreender isso vai ajudar você na hora de você escrever os seus textos, ok? Último ponto aqui, para que você produza bons textos e faça uma boa leitura, você precisa atentar para esses detalhes, que são 3 fatores, são 3 situações que fazem com que você escreva melhor e interprete melhor um texto na hora de fazer uma prova, na hora de fazer uma redação, de você treinar aí a sua redação. Então, vamos lá. A primeira coisa é você identificar os fatores que contribuem no sentido aos textos. Aqui está escrito errado, mas vai ficar assim. Os fatores são o seguinte. Primeiro, no texto, você precisa analisar a situação e a intenção de um texto. Por exemplo, se você chega num lugar, pede informação para uma pessoa, você sabe onde fica a rua tal? Aí a pessoa vira para você e fala, sei, e vira as costas e deixa você falando. O que aconteceu com a sua comunicação aí? Essa pessoa não entendeu a sua intenção. Você não queria saber apenas se ela sabia, você queria que ela te explicasse como você faz para chegar até aquele endereço. Então, é importante, na hora que você está lendo um texto, ou que você vai escrever um texto, que você observe a intenção por trás dele. Por exemplo, no e-mail, qual a intenção? No artigo, no livro, qual a intenção por detrás daquele texto? Por que a pessoa escreveu aquele livro? O que ela quer transmitir? E tem aqui algumas coisas que pode auxiliar você que compreender, que é, por exemplo, o local, o tempo, a data. Essas coisas vão fazer você compreender a intenção daquele texto, ou a situação daquele texto. Outra ponto, que o segundo ponto, é o contexto situacional no uso de um texto. Quando você lê, por exemplo, a manchete de um jornal, o título de alguma chamada de algum lugar, você já consegue perceber ali a intenção daquele texto. Se você pegar um pedacinho só de uma notícia, você também já vai conseguir entender a intenção do que aquele texto quer falar, qual a situação que ele quer falar. E existe aqui alguns elementos que estabelecem aí uma função comunicativa que facilita a gente entender, que é assim, quais são os papéis das pessoas que estão relacionadas naquele texto, qual o relacionamento entre elas, qual é a posição hierárquica, qual o cenário, atividade, intenção e a entonação. São pontos importantes na hora que você
for ler e produzir um texto. Se você estiver atento em construção do local, do cenário, da atividade, ou a intenção, a entonação, vai ficar muito mais fácil de você compreender ou produzir um texto. E também, por último, tem os fatores situacionais nos textos, né? Que você precisa avaliar e adequar o texto na função desses fatores aqui. Que ele é adequado, a questão da produção de um texto, que ela tem a função de interagir entre as pessoas. Então, se o seu texto, ou se a sua comunicação for adequada, a outra pessoa vai conseguir te dar uma resposta a respeito daquilo que você está escrevendo de maneira satisfatória. No caso de quem produz texto para o Enem, de quem produz textos para concursos ou outros tipos de texto, é importante você levar em consideração se a outra pessoa vai entender exatamente aquilo que você está passando para ela. E para você conseguir fazer isso, é bom você atentar à situação, aos papéis, à relação, às imagens dos participantes, o tipo de atividade que elas realizam, né, na hora que ela vai falar ou escrever, os objetivos e as intenções dos participantes. Esses pontos são os pontos que esses 9 pontos são os pontos que vai ajudar você a ler e a escrever muito melhor o seu texto. Fica ligado. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação e até o próximo vídeo.